A derivada diz-nos então como é que uma dada função f varia com x. E essa informação é importante para nós resolvermos problemas de vários tipos. Então, o que nós vamos fazer a partir deste instante é calcular as derivadas de algumas funções elementares que aparecem mais e, à custa delas, construir as derivadas de funções elementares, também construídas à custa destas funções mais simples. Por exemplo, na primeira linha aqui, nós temos que, se uma função for constante, a derivada dela é 0. E, como exemplo, podes ver aqui que, se considerarmos a função constante f de x igual a 3, cujo gráfico, como sabes, é uma reta que corta o eixo dos y no ponto 3, se calculares a derivada desta função, como é que isso é feito? Recorda, tomando dois pontos, quaisquer nela, chamando a abscissa de um ponto x e à outra x mais h, e a diferença entre as duas sendo h, então o quociente, como é que se constrói? F de x mais h menos f de x, a dividir pela diferença dos dois valores de x, x mais h menos x dá h, e queremos calcular a derivada neste ponto, mantemos este ponto e, portanto, aproximamos este segundo ponto dele, que é como quem diz, fazemos o h tender para 0, e é isso que está indicado aqui. Só que, como podes ver facilmente, o valor da função f, seja em que ponto for, é sempre o mesmo. A função é uma função constante, vale 3, e, portanto, o nosso numerador em cima vai ficar 3 menos 3. 3 menos 3 dividido por h. Ora, 3 menos 3 dá 0. E quando fazemos o h tender para 0, nós estamos interessados nos valores que o nosso quociente toma, considerando para h valores cada vez mais próximos de 0, mas sem considerar o próprio 0. Ora, se fores sucessivamente calculando quocientes desse tipo, fazendo o h tender para 0, qualquer que o h seja, 0 dividido por h dá 0. E, portanto, a derivada da função constante é 0. E isto bate certo, digamos assim, com a informação que temos dado, porque a derivada é uma espécie de velocímetro da função f que nos diz como varia a função f. Ora, o facto da derivada ser 0 é consistente com o facto de termos uma função que não varia, que é sempre constante. E suponho que seja fácil para ti veres que este f' seria sempre 0, independentemente da constante correspondente à função f. Se fosse ela 3, 4, 5, menos 20, π, se a função é constante, este numerador anula-se sempre e vamos ter sempre derivada 0. Depois, a segunda expressão que aqui está, ela permite-nos calcular a fórmula de derivada de potências x elevado a n. E a derivada, ela está indicada aqui. E nós vamos ver qual é o sentido que esta expressão tem. Noutros vídeos anteriores, nós já calculamos a função derivada, por exemplo, da função x², e vimos que a função derivada desta deu 2x. Como é que nós calculamos a derivada? Chegamos a este mesmo 2x usando esta fórmula geral que aqui está. Repara que se comparares o x elevado a n com x elevado a 2, vais ver que para o caso da função x elevado a 2, o n é 2. Então, nós agora olhamos para a fórmula que a derivada tem e que aquela nos diz-nos para escrevermos o nosso n, que é 2, multiplicado por x elevado a n menos 1. Ora, x, o n é 2, portanto fica x elevado a 2 menos 1, e portanto ficamos com 2x, exatamente o valor que tínhamos calculado antes. Outra função de que a gente calculou a função derivada foi a função raiz de x.
E, como sabes, podemos escrever raiz de x desta forma, x elevado a 1 meio. Portanto, raiz de x é também uma potência da forma x elevado a n. O nosso n agora vale 1 meio. Portanto, se nós aplicarmos a expressão geral para a derivada de uma potência, que aqui está, como é que a nossa fórmula fica? Fica n, que é 1 meio, este n que aqui está, vezes x elevado a n menos 1. 1 meio menos 1. Ora, quem é 1 meio menos 1? 1 meio menos 1 é menos 1 meio. X elevado a menos 1 meio é 1 sobre x elevado a mais 1 meio. E x elevado a mais 1 meio é raiz de x, e obtemos para a derivada da função raiz 1 sobre 2 raiz de x, que era a fórmula que já tínhamos visto acima noutro vídeo. Enfim, continuando, a derivada da função exponencial de base e é ela mesma, o que é um resultado notável, porque cada valor que a função e elevado a x toma é ao mesmo tempo uma indicação da velocidade com que y está a mudar com x. Portanto, se a função é elevada a x, se a designarmos por y, temos que para ela vale y igual a y'. Podes ver na nossa sebenta uma demonstração que a derivada de e de x é ela mesma. Também podes ir ver uma demonstração de que a derivada de logaritmo na base de x, ln, é 1 sobre x. Também se mostra que a derivada de seno é cosseno de x e a derivada de cosseno é menos seno, mas é preciso atenção aqui, falaremos mais um pouco sobre isso noutra altura, é que as derivadas são estas se o ângulo x vierem em radianos. Se vierem em graus, a fórmula leva um fator antes de cada um destes termos. Ou seja, se o x vier em graus, só para dar um exemplo, a derivada de seno, podemos indicar assim, se o x vier em graus, a derivada de seno é π sobre 180 cosseno de x, e não apenas cosseno. Portanto, podes ver aqui que temos uma fórmula mais simples se o nosso ângulo vier em radianos.